Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, como é bom estar mais uma vez reunidos para juntos estar compartilhando a palavra de Deus. É motivo de alegria estarmos aqui nesta noite. Desde já quero convidá-lo a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós iremos ler do verso 4 ao verso 9. Amém? Nós iremos estar falando nesta noite, falando hoje sobre jejum. Se é para nós jejuar ou não. Tá certo? Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9: e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares-me a adorares. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, cada um de nós, eu, você, cada ser humano, temos um propósito nesta vida. Cada um tem uma missão. Nós vemos, meus amados irmãos, Jesus, a missão de Jesus. O que foi que Jesus veio a este mundo? O que é que ele veio fazer? Jesus, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele foi levado pelo Espírito Santo. Para onde? Para o deserto. Meus amados irmãos, por que que Jesus ele foi para o deserto? Jesus Cristo, como filho do homem, nascido da mulher, tendo a mesma natureza que temos, sem pecado. Mas Jesus Cristo, ele sentiu fome, ele sentiu medo. Jesus Cristo, ele viu a dor de ser rejeitado, menosprezado pelos seus. Isso como homem. E é no deserto, meus amados irmãos, que nós aprendemos. É no deserto em que o Senhor nos coloca. É a faculdade de Deus, para que nós venhamos a aprender as táticas para enfrentar o mundo em que nós estamos. Quando nós somos levados ao deserto, para a faculdade do Senhor, é porque o Senhor está nos preparando para uma grande missão. E meus amados irmãos,
Jesus Cristo, ele foi batizado. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que abriram-se os céus, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele como uma pomba, vindo sobre ele, e uma voz do céu dizia: o Pai falando para o Filho. Aí é onde nós vemos, meus amados irmãos, a Trindade. O Filho já está na terra, foi batizado. O Espírito Santo veio sobre Jesus para lhe fortalecer para a missão. E o Pai que fala dos céus dizendo: eis aí o meu Filho amado, a quem me comprazo. Mas foi no deserto. Jesus, ele foi levado para o deserto. Isso está no verso 1. Pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Mas pastor, ser tentado? Sim. Mas Tiago diz que ninguém a ser tentado diga que está sendo tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém e nem é tentado pelo mal. Tiago diz que cada um são tentados pelas suas concupiscências. Nós vemos que Jesus, ele foi levado para o deserto. E a primeira etapa de Jesus, de sua missão, foi ele deixar de se alimentar o pão cotidiano, o pão nosso de cada dia. Jesus Cristo, ele passou 40 dias, o texto diz, no verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus estava ali no deserto. No deserto é um canto, é uma terra que não é um shopping center, onde você vai para uma praça de alimentação. No deserto falta água, no deserto falta comida, no deserto falta uma loja para você comprar uma roupa nova, um sapato, um perfume. No deserto não tem essas coisas. É no deserto em que nós aprendemos a depender tão somente de Deus, porque no deserto nós não temos recurso algum. E Jesus Cristo aprendeu assim como homem. Ele disse assim: eu vou para o deserto. E ele passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Meus amados irmãos, Jesus Cristo aqui, ele está sendo tentado no deserto. Mas o primeiro homem, Adão, ele foi tentado no paraíso, onde o homem tinha de tudo. E olha que o homem, sendo tentado no paraíso, ele caiu, ele perdeu para Satanás. Agora o segundo homem, da descendência de Adão, nascido da mulher, ele está sendo tentado agora no deserto, aonde não tem nada. Jesus Cristo está sendo tentado, não é no paraíso, ele está sendo tentado no deserto, para abrir o paraíso para nós. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, o inimigo observava Jesus, ele observava, ele analisava, e o inimigo, ele escutou, ele sabia. Eis com a voz dizia: esse aí é o meu filho amado. E nós vemos no verso 3, quando Jesus teve fome, ele disse assim: agora é a minha vez.
E ele chega, não sei o que ele disse para Jesus, mas vou usar as minhas palavras. Vem cá, tu és filho de Deus, porque você está passando por isso. Estou usando as minhas palavras. Aonde está agora o teu pai, que não vê essa situação? Aonde está o teu Deus agora, que te deixou sozinho neste deserto, sem comida, sem água, sem banho? Tu estás sujo. Meus amados irmãos, mas o inimigo, ele diz, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se verdadeiramente tu és Filho de Deus, por que que você aceita essa condição que você está passando? Mas se tu és Filho de Deus, mostra o teu poder. Mostra que tu tem poder e transforma agora essas pedras em pães. Meus amados irmãos, Jesus Cristo aqui, ele estava jejuando. Jesus Cristo, ele deixou de se alimentar do pão nosso de cada dia, para se alimentar do pão celestial, do pão vivo que desceu do céu. E digo para você nesta noite, não é pecado sentir fome, mas Satanás sugere que se Cristo é Filho de Deus, então não pode deixá-lo de sentir fome. Satanás induziu, diz assim: olha, se tu és Filho de Deus, você não pode passar por isso. Tem muitas pessoas caindo neste laço. Tem muitos cristãos que às vezes estão passando pelo deserto, e o inimigo começa a falar e diz assim: não aceite isso na tua vida, determine, rejeite isso da tua vida. E não sabe ele ou ela que está passando pelo deserto para aprender a confiar no Senhor, para aprender a ser submisso ao Senhor. Jesus Cristo aqui está nos ensinando a ser submisso à vontade do Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você nesta noite: não jejuem, não jejuem. Mas pastor, a Bíblia diz que eu tenho que jejuar. Mas digo para você que não jejue mais. Não jejue mais. Por quê, pastor? Quero mostrar para você que dentro da palavra de Deus, o inimigo diz: transforma estas pedras em pães, se tu és filho de Deus. Mas, meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele jejuou fisicamente, mas uma coisa que ele não fez, é isso que eu quero dizer para você nesta noite. Tem muitos crentes, tem muito cristão que jejua, mas esquece de se alimentar da palavra de Deus. Jesus Cristo deixou de alimentar-se do pão físico. Ele estava jejuando o pão físico, mas ele não estava jejuando a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo estava faminto fisicamente, o seu corpo fragilizado, mas a sua alma, o seu espírito estava cheio da graça de Deus, estava cheio da palavra de Deus. É com ela que nós vencemos o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. É no deserto, igreja, que aprendemos a resistir às tentações. Jesus Cristo jejuou fisicamente,
mas ele não jejuou espiritualmente. Olha o que ele responde para o inimigo, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Jesus Cristo tivesse jejuado a palavra, ele não sabia lidar com o inimigo, usar a palavra para o inimigo. Ele citou o que? Jesus citou a palavra para o inimigo. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Olha o que diz a palavra de Deus: ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Aqui é Deus falando para a nação de Israel, quando estava também enfrentando o deserto. Deus os alimentou, ele com maná. Deus humilhou, eles foram para o deserto para aprenderem a dependerem de Deus. E Jesus Cristo usa esta palavra para o inimigo, dizendo: olha, a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus Cristo não jejuou a palavra, Jesus Cristo estava alimentando-se da palavra. Muitos crentes estão enfrentando o deserto da vida e estão perdendo, porque estão jejuando a palavra. E digo para você nesta noite: se você estiver fazendo isso, pare, porque você corre risco de vida. O inimigo, ele não poupa. Ele não poupou Jesus, para que o inimigo, no momento que vier te afligir, você também tenha a palavra para confrontá-lo e dizê-lo: eu estou passando por isso, eu posso sim estar passando neste deserto, eu posso estar passando esta aflição, essa dificuldade, mas eu estou alimentado do pão espiritual que é a palavra de Deus. Aleluia! Então, meus amados irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus viveu sob a autoridade da palavra do Senhor, e nós também devemos fazer isso. Jesus viveu e dependia da palavra do Pai. A palavra não é do pastor, a palavra é a boca de Deus falando. E Jesus Cristo, ele aplicou isso na sua missão terrena, e ele venceu em todas as etapas da sua vida. Jesus Cristo nos deixa aqui a lição para que possamos também vencer o inimigo, o acusador, quando chegar no momento que nós estamos passando pelo deserto. Jesus tem a palavra guardada no coração. É isso que o salmista diz no Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! A palavra de Deus só vai fazer efeito na minha e na tua vida quando guardar no coração, para não pecar contra o Senhor. O inimigo queria que Jesus pecasse, assim como Adão caiu lá no paraíso, agora ele está tentando Jesus no deserto, mas Jesus está aqui respaldado pela palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No verso 5: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Meus amados irmãos, quando o inimigo ele não consegue
atingir o seu objetivo, com as suas artimanhas, ele vai usar o meio religioso. Ele pode usar a religião contra você. Ele levou Jesus para o templo, para o canto mais sagrado dos judeus da época, que era o templo. E o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. E o que é que nós aprendemos, igreja, com isso? Hoje, muitas pessoas estão fazendo isso. O inimigo, ele promove os aplausos. O inimigo promove a glória deste mundo. Era isso que o inimigo quis mostrar para Jesus. Olha, mostra que tu é o maior. Mostra para todos quem tu és. Mostra que tu é melhor do que os outros. Mostra-te para os outros que você é superior. Cuidado, que tem muito crente caindo com isso. Grandes pregadores, cantores, que estão recebendo os aplausos que era para ser para Deus, a glória e o louvor que é ser para Deus, e o homem está recebendo para si. Tenha cuidado, porque foi isso que ele ofereceu para Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Cuidado, irmãos, cuidado, igreja. Não jejune a palavra, para que você venha vencer esses desafios, a missão que o Senhor te confiou. Já está aqui os requisitos. Jesus está nos ensinando nesta noite como vencê-lo, o inimigo de nossas vidas. Verso 6: disse-lhe mais uma vez, colocando dúvida. Ele coloca dúvida. Foi isso com Eva, lá no paraíso. Foi assim que Deus disse: não comer de tudo, não comer disso. Ele tenta investir a verdade. E ele diz aqui mais uma vez: se tu és o Filho de Deus, atira-te daí abaixo. Por quê? Aí ele usa agora a palavra cuidado. O inimigo, ele conhece a Bíblia mais do que nós. Ele usou para Jesus. Ele está usando a religião. Ele quer que você, eu e você, venhamos ser maiorais. Nós devemos aprender como João Batista. Quando os discípulos disseram assim: olha, o discípulo de João, olha, aquele que tu disse que vinha, ele está batizando mais do que tu. Aí João Batista disse assim: olha, eu não sou o noivo, eu sou só aquele que veio preparar o caminho. Eu disse para vocês que eu não sou digno nem de desatar a correia da sua sandália. Se ele está fazendo, ele veio para isso, com essa missão. Agora é necessário que eu diminua e que ele cresça. Meus amados irmãos, quem tem que crescer em nossas vidas não sou eu, não é você. Quem tem que crescer é Jesus Cristo na tua vida. Cuidado com os aplausos, cuidado com a glória, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Olha o diabo, porque ele diz: aos seus anjos ordenará o teu respeito, para que te guarde, e te sustentarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Meus amados irmãos,
O que é que a Bíblia nos diz? O que é que a Bíblia nos ensina? Prova que você mesmo que diz. E o diabo, meus amados irmãos, ele usa a Bíblia. Ele usou o Salmo 91, o verso 11 e o verso 12. Esses versos aqui estão no Salmo 91, verso 11 e 12. Mas está escrito. Mas, meus amados irmãos, Jesus Cristo, como não jejuava a palavra, o inimigo usa a palavra para ele, e Jesus devolve usando a mesma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que ele diz? No verso 7, aleluia. Mas Jesus não tinha jejuado a palavra, ele alimentou-se da palavra. Deuteronômio capítulo 6, verso 16, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não poreis à prova a Deus, o vosso Deus, como experimentava lá o povo em massa. O povo pediram a prova, o povo murmuraram porque não tinha alimento. Mas, meus amados irmãos, Jesus, ele diz, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O povo no deserto tentaram ao Senhor, murmuraram contra o Senhor, por isso eles passaram 40 anos no deserto, e a maioria deles morreram na sua missão, porque desobedeceram a Deus. E o diabo quer que Jesus faça isso, que Jesus obedeça a esses versos do Salmo 91, verso 11 e 12. Mas, meus amados irmãos, quando é que a palavra de Deus ela vai servir? E nós vemos, pastor, serve a palavra? Sim, mas tem um momento certo. Daniel, quando estava na cova dos leões, ele orava 3 vezes por dia, por isso estava ali na cova. Ele ali não estava tentando a Deus, ele foi colocado lá dentro pelos seus opositores, mas Deus fechou a boca dos leões. Olha aí como a palavra de Deus vale para mim e para você. Mas Deus, ele não quer que nós venhamos tentar ao Senhor. É isso que Jesus diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Êxodo 17, vamos ler, Êxodo 17, verso 1 ao 7. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Zim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois se desentendeu com Moisés e exigiu, dizendo, dar-nos água para beber. Ao que lhe respondeu Moisés, por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede, e o povo protestou contra Moisés, exclamando, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e os nossos filhos e os nossos animais? Então Moisés rogou ao Senhor, clamando, que farei a este povo? Pouco falta para que eles me apedrejem. Respondeu-lhe então o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo algum dos líderes de Israel, leva contigo na mão um cajado, com aquele que feriste o Nilo, e vai, e eis que eu estarei à tua espera no alto da rocha, no monte de Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberás.
E Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa de Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Meus amados irmãos, nós dizemos que Jesus aqui está no deserto. O inimigo colocou ele à prova, mas Jesus diz, respondeu também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus amados irmãos, no texto que eu li de Êxodo capítulo 17, do verso 1 ao 7, no verso 7 diz: e deu àquele lugar o nome de Massa de Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Digo para você nesta noite, você que está na tua missão, no teu deserto, não coloque o Senhor à prova, não questione com o Senhor, confia nele. Muitas pessoas às vezes se revoltam contra Deus, porque não aceita passar pelo deserto, querem terra prometida, mas não querem passar pelo deserto. E digo para os irmãos, todos passaram pelo deserto. Os israelitas, para chegar à terra prometida, passaram no deserto. Moisés passou no deserto para chegar à terra de Midian, voltou ao deserto para chegar de novo ao Egito, e agora está no deserto. E Jesus também está enfrentando o deserto. Mas Jesus aqui, ele está usando a palavra, porque ele não jejuou a palavra, ele está cheio da palavra. Agora ele tem como refutar o inimigo, mesmo o inimigo usando a palavra para Jesus, mas Jesus está refutando, dizendo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Verso 8: as glórias do mundo. É neste ponto que, quando a pessoa está enfrentando um deserto, o inimigo vem e mostra um mundo mais fácil, mas sem cruz. Vamos ler o verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É isso, igreja, que muitos pastores estão pregando aí. Não precisa você sofrer. Jesus Cristo já pagou um preço para você. Neste mundo você tem que gozar do bem e do melhor. Neste mundo, depois que você aceita Cristo, a tua vida é de mar de rosa. É mentira. Jesus disse que neste mundo tereis aflições. O que é que você espera deste mundo que matou o nosso Senhor, matou o nosso Salvador? Você espera alguma coisa boa deste mundo, você que segue a Cristo, você que anda com Cristo, aquele que não poupou não seu próprio Senhor, mas antes pendurado no madeiro? É isso que você espera do mundo? Levou ainda ao diabo um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. O inimigo, ele está mostrando para as pessoas que diz que para ir para o céu tem um outro caminho. Qual o caminho? O mundo de glória, o mundo de fama, todos os reinos. Lembra que o próprio Jesus diz que o inimigo, o príncipe deste mundo, ele desceu com grande ira e ele veio atacar a coisa que Deus fez de mais precioso, que foi o ser humano. Ele, como não pode atacar a Deus, ele veio e está atacando, está assolando, está matando, destruindo vidas e dando a glória deste mundo. Mas muitos estão descendo para o inferno,
porque rejeitam a cruz, rejeitam o sofrimento. Mas, meus amados irmãos, as glórias do mundo é neste ponto que, quando uma pessoa está enfrentando um deserto, o inimigo vem mostrando um outro mundo, uma coisa mais fácil, mas sem cruz. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite, só que sem cruz não há salvação. Sem cruz não há salvação. Jesus Cristo, ele disse que o meu reino não é deste mundo, nem daqui eu sou. O diabo prometeu dar este reino para Jesus, para ele não ir para a cruz, para ele não sofrer. Jesus disse: não, porque está escrito, aleluia, somente a Deus, verso 10. Então disse Jesus, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Meus amados irmãos, como é bom não jejuar a palavra de Deus. Se Jesus tivesse jejuado a palavra de Deus, ele tinha perdido para o inimigo. Lembre, meus amados irmãos, lá no paraíso, no capítulo 3, a Bíblia diz que todo dia, pela virada da tarde, Deus descia e conversava com Adão. Bastou só uma vez o inimigo falar com a mulher, para que Adão viesse ceder à tentação. E digo para os irmãos, no dia que Adão deixou de alimentar-se da palavra de Deus, de estar refletindo aquilo que Deus sussurrava o seu ouvido, ele cedeu à tentação e caiu. Mas Jesus Cristo aqui, ele não jejuou a palavra. Jesus Cristo estava cheio da palavra. Ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então te digo nesta noite, não jejue a palavra, alimente-te dela, coma ela todo dia, para que você possa estar revestido desta autoridade para enfrentar a tua missão neste deserto que o Senhor confiou a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, ele quer ser adorado como Deus, nós sabemos disso. Quando Jesus não jejuou a palavra, sempre teremos a resposta para as tentações. E nós sabemos disso, que quando nós estamos revestidos da palavra de Deus, o inimigo pode até usar a Bíblia, mas quando você conhece a verdade, e você conhece o texto e você conhece o contexto, aí você vai refutar o inimigo usando também a palavra, como Jesus Cristo fez, e o inimigo caiu por terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, se cumpre as promessas de Deus quando guardamos os caminhos dele. Quando guardamos o caminho dele, quando guardamos os mandamentos dele, quando nos alimentamos da palavra dele, aí vai se cumprir a palavra de Deus na minha e na tua vida. Verso 11, para encerrar, com isso o diabo o deixou, aleluia, e eis que vieram os anjos e o serviram, aleluia. Sinta-se neste momento, sinta sendo servida pelos anjos. Você que está enfrentando este deserto, o Senhor está falando agora ao teu coração. Está chegando os anjos para te alimentar e dizer: filho, filha, você é vencedor, você é vencedora, você pode continuar firme, que o teu deserto está chegando ao final. Deus está trazendo novidade para a tua vida, Deus está trazendo novidade para a nossa vida. Este deserto vai acabar, mas para isso você tem que estar alimentado da palavra de Deus, para não ceder para as armadilhas do diabo, em nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, alimenta-te dela, porque está chegando o final do teu deserto, porque assim diz a palavra do Senhor. Jesus deixou o deserto, foi alimentado pelos anjos
e começou a sua missão. Então continue a trabalhar na obra do Senhor, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra no teu coração e confia no Senhor, porque o teu deserto está chegando ao fim, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, encerrando o culto nesta noite, em nome de Jesus. Eu creio que esta palavra foi para você que me assiste, aonde quer que este vídeo venha estar sendo reproduzido. O Espírito Santo de Deus está falando contigo, homem, está falando contigo, mulher, e te digo: olha, fica firme, porque o teu deserto já está chegando ao fim. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença na minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, por estas verdades, por esta palavra, por estas pérolas, Senhor, que aqui foram, Senhor, transmitidas, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo. Aonde quer, Senhor, que este vídeo venha estar sendo reproduzida, eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo está falando neste momento, porque a tua palavra diz no livro do profeta Isaías, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela produz um resultado para o qual está sendo enviada. Pai, em nome de Jesus, eu sei que tu estás neste momento falando com este homem. Eu sei, Senhor Deus, que tu neste momento está falando com esta mulher, esta pessoa que está passando, Senhor, por este deserto. E eu digo em nome de Jesus, pela palavra de Deus, se ele continua firme, se ela continua firme na tua presença, alimentando-se da palavra de Deus, os anjos estão chegando com renovo, os anjos estão chegando com refrigério, os anjos estão chegando com água espiritual, os anjos estão chegando com alimento espiritual. E digo que este deserto está chegando ao fim, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.